Shalom, igreja, graça e paz, amém? Motivo de alegria nós estarmos aqui, né? Nesse aniversário aí das mulheres, né? 18º aniversário das mulheres, é bênção do Senhor, amém? Obrigada pelo convite, a gente fica muito feliz de estar aqui. Trouxemos as irmãs aí também, lá da igreja Itaúsu, os que não vieram, né? Nós saudamos aí com a paz. Amém? Nós estamos juntos. Juntos nós somos mais fortes. Amém? Estou com a voz um pouquinho embarcada aí, porque eu estou mais de 25 dias aí lutando com uma gripe. Né? Depois do Covid, meu pulmão não deu uma recuperada, tive asma. Então, o cansaço é disso. Amém? Mas o Senhor é a força das nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho de mulheres em tempos difíceis. Amém? Abra o seu coração. Jesus está aqui. Nós sempre falamos lá na Shalom Itaúsu, tá a missionária Andréia aí também, né? E a gente sempre fala, quando a gente vai para a igreja, a gente não vem buscar a nossa bênção. Nós viemos adorar ao Rei Jesus. E as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós quando nós obedecemos a palavra. Amém? Então, abra o seu coração, porque Deus vai continuar falando aos nossos corações. Nós não podemos vir à igreja, né, com o coração fechado ou no piloto automático. Ah, já fiz, tomei meu banho, me arrumei, sentei, dizimei, ofertei, já estou, a obrigação cumprida. Não é este o evangelho de Cristo. Nós viemos aqui porque Ele nos amou primeiro. E nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis, que está aqui, olhando para cada um de nós. Amém? Tanto as mulheres, né, que hoje a festividade são para elas, e os irmãos que aqui estão. Amém? Deus quer fazer proezas e maravilhas nestes tempos difíceis que nós vivemos. Mas Ele quer ver onde está o meu e o teu coração. Amém? Abram aí em Juízes, capítulo 4... Nós vamos falar de Débora, uma mulher que foi ousada, que foi humilde e que foi usadíssima pelo Senhor. Amém? Juízes, no Velho Testamento, capítulo 4, versículo 1. E Deus, em todas as gerações, Ele procura adoradores em espírito e em verdade. Ele quer ver a nossa disponibilidade. Amém? Deus, Ele quer usar, Ele deu talentos, vocações para cada um de nós. Mas, às vezes, eu estou falando do que eu vivencio nas igrejas. A pessoa quer usar os talentos do irmão. Se incomoda com a bênção, se incomoda com o talento. E a gente tem que focar naquilo que o Senhor nos deu. Amém? Na antiguidade, as mulheres geralmente não estudavam, somente os homens. Nós não sabemos o porquê Deus levantou Débora. A Bíblia deixa algumas lacunas, mas nós sabemos que Deus levantou Débora com um propósito. E Deus, Ele não faz acepção de pessoas. A gente, em toda a palavra de Deus, a gente vê mulheres e homens que foram dispostos a obedecer à vocação e ao chamado. E Deus usou poderosamente. Teve lutas, dificuldades, adversidades, muitas vezes enfermidades, mas eles permaneceram firmes como que vem do invisível, e Deus fez proezas. Amém? Então não deixa o inimigo soltar na tua mente, jogar os dardos inflamados que você não tem valor, que você não tem estudo, que você não é eloquente, você não tem uma boa oratória. Deus não está atrás disso. Deus está atrás de um coração simples, manso, que ame ao Senhor de todo o coração e esteja disposto a obedecer. Amém? E diz em Juízes 4, mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. No 3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora
entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não te ordena, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulão. E atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, Sisera, chefe do exército de Jabim, juntamente com seus carros e com as suas tropas, e te entregarei na tua mão. Disse-lhe então Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. E respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será a tua a honra dessa expedição, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. Levantou-se, pois, Débora e foi com Baraque a Quedes. Amém? Então nós vimos aí que Deus estava usando a vida de Débora como profetisa. No Velho Testamento, ela recebia orientações do Senhor para passar para o povo. Amém? Diferente do ministério de profeta hoje no Novo Testamento, que só vai afirmar aquilo que o Espírito Santo já falou aos nossos corações. Então, quando era-se mulher, a Bíblia relata de poucas, era profetisa. Tá? Então, nos dias de hoje, se Deus usar uma mulher trazendo uma revelação, uma profecia, a gente chama de profetisa e não de profeta. Profetas são os homens. Amém? E Débora também era dona de casa, esposa de Lapidote, mas era uma mulher humilde e que queria obedecer ao Senhor. Amém? Ela estava disposta. Quando ela fala aqui para Baraque, para subir, para enfrentar aqueles inimigos que já estavam há 20 anos oprimindo cruelmente Israel, e a gente leu aí no primeiro versículo, todas as vezes que Israel estava próspero e abençoado, eles davam um tchauzinho para o Senhor. E ia atrás da idolatria dos povos pagãos, que moravam ali perto deles, faziam tudo que era contrário à palavra de Deus, e aí começava a vir a opressão. Está diferente nos dias de hoje? Então, quando nós somos abençoados, nós adoramos ao Senhor, estamos na prova financeira, espiritual, né, de enfermidade, a gente busca o Senhor com afinco. Aí fica tudo bom. Vai tudo bem, Deus dá vitória. A grande maioria dos cristãos dá um tchauzinho para Jesus ou vem à igreja por obrigação, no piloto automático. Já fiz a minha obrigação. Eu já ouvi isso de pessoas. Não estou falando aqui do que eu não ouvi e vi. Amém? Então, eles estavam sendo oprimidos, porque a Bíblia diz que não há maldição sem causa. Eles abandonaram o Senhor, começaram a fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor, contrário ao que a Bíblia ensina, e aí veio a perseguição. Amém? Então, nós temos que estar atento, igreja. Nós temos que ser uma igreja unida. Dentro desta igreja, desses templos que pregam o Evangelho, não pode ter divisão, competição. A bênção da minha irmã tem que ser a minha. A tristeza da minha irmã tem que ser a minha. Amém? Estamos juntos, somos servos para servir. Não entrou no coração de Débora, quando ela faz tudo o que o Senhor ordena, quando ela recebe a vitória junto a Baraque, ela não começa a declarar, ela faz o cântico lá no capítulo 5. Ela começa a exaltar ao Senhor. E nós, hoje, vivendo pela graça, muitas vezes o Senhor nos usa e a gente vê as pessoas dando honra a si mesmo ou a outros. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Você pode ter orado, jejuado, imposto as mãos, o câncer ser curado, a AIDS, qualquer doença incurável, mas toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao Senhor dos Exércitos. Amém? Nós somos instrumentos, esses instrumentos parados, eles não se tocam sozinhos. Nós temos que ser violões do Senhor, nós temos que ser bateria e o Senhor tocar, e aquele louvor salvar, libertar e transformar. Amém?
Abra o seu coração, igreja. É tão lindo ver cada rosto aqui e ver o amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes nós somos impedimento para que o Espírito Santo haja de maneira eficaz. Por quê? Porque não tomamos a posição que Débora tomou, que Ruth e tantas outras mulheres, Esther, na posição de rainha, jejuou, buscou, se humilhou. E quantos de nós, porque tem uma faculdade, porque tem um comércio, uma indústria, se acha alguma coisa? Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande, grande em poder, em misericórdia e amor. Amém, igreja? Então, não importa o tamanho o capacitismo que você tenha, não importa a tua conta bancária para Deus, os teus talentos, mas Ele quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Amém? E nós somos mulheres, e Deus deu atributos para nós, os detalhes, não é assim? O homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Foi como a irmã Kelly falou no início. Nós temos o nosso papel para com Deus. E os homens também serem fortes, homem com H maiúsculo, numa sociedade que está deturpada. Onde a gente vê na mídia, nas redes sociais, o homem lá, todo barbado e maquiado, tudo misturado, uma bagunça, porque o diabo está aí confundindo as mentes. E nós temos que estar atentos, nós temos que estar buscando o Senhor pela sua palavra. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o nosso Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós não estamos órfãos, não estamos sozinhos. Nós temos armas poderosíssimas, né? A minha Bíblia hoje aqui é digital. Nós temos a oração, nós temos o jejum, a adoração. Eu estava sentada porque eu não aguentei adorar, por causa do meu pulmão, que não está legal. E eu pensei, quantas vezes eu pude adorar ao Senhor? Então, nós temos que pegar cada oportunidade. Porque se eu cantasse e adorasse, eu não pregava. Amém? E se estou pregando é pela misericórdia de Deus. Porque Ele é bom. Então, tudo quer comais, quer bebais. Eu amo esse versículo. Façais tudo para a glória de Deus. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça. E aí nós vamos ver proezas, maravilhas, como Débora viu. Ou vocês acham que Débora, julgando, ela tinha que pedir o quê? Orientação para Deus. E quantos líderes, obreiros, ovelhas, acham que é apertar um botão e o outro está tudo resolvido? É o lugar errado. Isso é lá no reino das trevas. Você faz o ritual lá e aí dá certinho o que foi proposto. O reino de Deus nós temos que aprender, como Débora, a depender do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque Deus, Ele é majestoso, Ele sabe todas as coisas. Até para falar, irmãos. Quantas vezes Paulo quis pregar na Ásia e o Espírito Santo o proibiu? A Bíblia não fala o porquê. Eu não sei o porquê, mas o Espírito Santo impediu. Paulo ia pregar o Evangelho ali, naquele momento, e Deus o impediu. Mandou ele, direcionou ele para outro lugar. E às vezes nós somos duros e obstinados. E acontece o que aconteceu com o povo de Israel. Mas Débora, mulher gentil, estrategista, cada mulher que está aqui, cada adolescente, nós temos que ter sabedoria. Nossa língua tem que ter uma palavra temperada, como Jesus era, manso e humilde de coração, posicionamento, mas com sabedoria. Amém? Como a irmã falou, as irmãs mais velhas, ensinar as mais novas. Né? E às vezes a mais nova já passou por uma situação que a mais velha não passou e também comunicar. Nós temos que repartir, nós temos que ser unidos, porque o reino das trevas é unido para fazer a destruição. E a igreja poderosa não é a igreja que tem 10 mil membros, 20 mil, uma igreja linda e maravilhosa. A igreja forte é a igreja unida, que um cuida do outro, que um intercede pelo outro. Como Débora cobria Baraque. Amém, irmãos? Mas ele estava amedrontado. Ela falou, eu vou, mas já falou para ele. Porque não era comum, na antiguidade, a mulher ir para frente de uma batalha.
Ai, mas Débora era corajosa. Sim, e eu quero falar que vocês também são corajosos, eu também sou, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. E a coragem não é ausência de medo, mas é enfrentar um medo para que a gente não seja paralisado. Satanás é expert no engano. Ele quer nos paralisar diante de adversidades. E aí a gente fala muitas vezes, a gente não consegue, eu não consigo, eu estou com medo. Né? Se você pegar uma pessoa que está sofrendo na mente com uma síndrome do pânico, ele vai ter medo de ir até o banheiro. Você pergunta qual é o medo, ele não sabe. Por quê? Porque ele foi a mente dele passou por tantos processos doloridos, por tantas perdas, adversidades e tribulações, que aquilo abalou. E aí precisa a cura do Senhor, e às vezes vai ter que ir no psicólogo, no psiquiatra, por um tempo tomar algum remédio. Por quê? Porque quando Jesus passou nessa terra, irmãos, ele cuidou do corpo físico, da alma, que é a nossa mente, e do espírito. E a igreja não pode ser negligente. E nós temos que tomar cuidado com isso aqui, ó, um membro tão pequenininho, a língua, que faz um estrago terrível. Amém? Então a gente vê Esther lá jejuando. Para quê? Para que Deus desse o livramento. E muitas vezes você vê o diabo tripudiando na tua casa, no teu familiar, na tua vida, e você decide, não vou fazer mais nada, eu já orei, eu já busquei, estou vivendo tempos difíceis, até dentro da igreja tem coisas, tem às vezes irmãos bagunçados, atribulosos, eu não vou deixar de mão. Não pode, irmãos, nós estamos numa guerra espiritual, e Deus prometeu para nós que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Não é no pastor, não é no líder, não é na igreja tal. É vitoriosos em Cristo Jesus. Se a palavra de Deus estiver em nós e nós estivermos com a palavra, tudo que nós pedirmos será feito. Não é a missionária Silvia que fala, é o Senhor que fala na sua palavra. Mas, às vezes, em vez da gente ficar 2 horas em oração, a gente fica 2 horas chorando as pitangas para um parente que não vai resolver nada. Pelo contrário, vai falar, vai tanto para a igreja, olha como que está. Vocês estão entendendo? Deus quer abrir os nossos olhos nesta noite para fazer aquilo que é para ser feito. Deus não vai descer do céu, pegar na sua mão, entregar uma Bíblia e falar, meu filho, leia, para você me conhecer, para ter intimidade. Ele não vai fazer isso. E às vezes a gente vê alguns cristãos, ou por aconselhamento, ou mesmo numa conversa informal, ai, se Deus não der esse sinal, eu não vou fazer. Deus já te deu o sinal, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. A vida de Débora é assim. Não está falando que ela não tinha afazeres. Está falando que ela sentava lá, além de cuidar da família, além de ser profetisa, era juíza, uma mulher importante. E ela não colocou isso no coração. Como a gente vê, às vezes, alguns cristãos, você dá só um carguinho para ele ficar lá na cozinha. Pronto, já pisa em meia dúzia de irmão. Aqui não, aqui a cozinha é minha, só vai fazer o lanche que eu quero, e já fica soberbo. Débora poderia ter se ensoberbado. Uma mulher juíza era diferente naquela época. Ela não deixou o orgulho e a soberba subir ao coração. Ela falou o quê? O Senhor vai na frente. E depois, quando ela vence a batalha junto com Baraque, ela faz o quê? Ela faz um cântico junto com ele, glorificando ao Senhor. Depois vocês leiam aí o Juízes 5, adorando a Deus. Foi pela mão de Débora, foi pela mão de Baraque, eles estavam dispostos, mas foi na força do Senhor. Amém? É esse Deus que vive para todo sempre, que está aqui olhando para mim e para você. Embora nossos olhos naturais não vejam, mas eu creio, porque tudo é possível ao que crê. Então, quando tudo estiver indo mal, quando você está sendo perseguido, quando você tem uma enfermidade, um problema que você não vê solução, faça como Débora. Olha para o alto. É do alto que vem o meu e o teu socorro. Eu estava ontem diante do mar e falando com uma pessoa, e ela falou assim para mim, ó,
a sua cura é disso aí, ó, você precisa do mar. Falei, não, minha cura vem lá de cima. O mar é lindo, é bonito, faz bem para a saúde tomar um banho, mas não é isso que é a minha cura. A minha cura vem do Senhor. Se Ele quiser curar, se Ele não quiser, eu vou adorar Ele do mesmo jeito. Amém? Porque Ele é Deus. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Eu já sou grata. Porque eu já contei, eu acho que eu já contei aqui também. Quando eu era criança, eu sempre fui muito pensadora. E quando eu tinha 5, 6 anos, eu queria conhecer o Deus verdadeiro. Então, hoje, irmãos, eu estou no lucro, porque eu sei para onde eu vou, de onde eu vim e quem é o meu Redentor, o Senhor Jesus, que vive para sempre. E quando eu interrogava minha mãe, os adultos, é a religião da gente, porque recebeu de tradição. Aquilo não mexia com o meu coração, falava não. E depois, durante a pré-adolescência, aos 9, aos 10, eu ia, cada vizinho que me levava em um lugar, eu ia. Passei por seitas. E quando eu ia tomar a decisão, dava tudo errado. E aos 13 anos, minha amiga Esther começou a me evangelizar. E aí eu falei, agora eu sei que a Bíblia é verdade, o caminho. Só fui me converter aos 18. Mas eu defendia já os crentes, eu pregava sem estar salva. Então, quando alguém falava de crente, eu falava, é o caminho da salvação, a Bíblia está certa. Então, eu já sou grata por tão grande salvação, seja você grato também. Passamos pela pandemia, estamos aqui. Cada livramento que Deus, se eu for perguntar para cada um de vocês. Amém? Deus quer que nós tenhamos intimidade. Por que Débora foi obediente, alcançou a vitória, foi honrada e tem o nome até hoje aqui para nos ensinar lições? Porque era humilde, porque ela não colocou no coração o seu título de juíza, de mulher importante, né, que orientava o povo lá de baixo, onde ela sentava, porque ela queria amar ao Senhor e obedecê-lo. Irmãos, a obediência está na hora da igreja acordar. Se você já está acordado, acorde mais e acorde outras vidas, para que o pessoal veja que Jesus está voltando. E para quem parte, Jesus já voltou. Tem se pregado o evangelho fraco. Algumas igrejas, não todas. Tem alguns irmãos em igrejas boas, que parece que filtra aquilo que é a verdade. No nosso ministério, vou falar do nosso, para não falar de outro. Um belo dia estou eu sentada numa das igrejas do ministério, coloquei minha bolsa no chão. Missionária testemunha. A irmã saiu do canto dela correndo, como se tivesse acontecido alguma coisa séria. Irmã, não o culto rolando. Não faça isso, o seu dinheiro vai embora. Velha de igreja, família tradicional. Deixou a palavra entrar no coração? Não, sofisma do mundo. Que o meu dinheiro, pastor, ia embora porque eu acabei de pôr a bolsa no chão. O meu dinheiro vai embora primeiro no natural. Se eu ganhar 2.000 e gastar 4, for uma péssima administradora. E se eu não for dizimista e ofertante. Vocês estão vendo como que é as coisas? Eu fiquei boquiaberta. A gente não fala o nome, só fala que é do ministério, para você não achar que é a igreja perturbada por aí. Então, não é um novo convertido. Um novo convertido, eu dava até um abraço. Mas eu falei, irmã, meu dinheiro não vai embora por causa disso. Então, para você, que ponto tem chegado os cristãos? Se você pegar uma mensagem de Spurgeon, muitos não iam ficar aqui para escutar. Porque você vai ver a mensagem gigante. As pessoas tinham fome e sede de Deus. As pessoas hoje querem um evangelho prático, sabe? Apertou o botão, minha bênção chegou, eu li 3 versículos. Deus tem que fazer a obra na minha casa. O emprego tem que ser aberto. Eu já fui na igreja. Fui uma vez no mês, está bom. Irmão, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Amém? Trabalha um mês, eu falava isso muito para os meus alunos. Se a Pro Silvia vier aqui dar aula 2 vezes no mês, eu vou receber o mês todo? Não. Se vocês não estudarem, não ficar prestando atenção, vocês também não vão ter aprendizagem. Simples assim. Aí você conversa com muitos irmãos que querem fazer proezas como Débora, como Esther, como Ruth, como Daniel, que fez lá
o leãozinho, Deus fez o leão jejuar. Mas ele orava quantas vezes por dia, igreja? 3 vezes por dia. Ele tinha comprometimento. A Esther também, quando foi jejuar, até os animais jejuaram, todos jejuaram. 3 dias, ela era uma rainha, né? Já tinha lá, já estava na nobreza. Ela podia ter falado, eu vou mandar meus súditos. Eu não vou jejuar, eu sou rainha. Ela não fez isso. E muitas vezes a gente é assim, uma mentalidade pequena, né? Chega a ser até bobinha. Não podemos ser assim, igreja. Mulheres, nós somos fortes. Homens, vocês são valorosos. E a toda a igreja, nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então é hora de a gente, pegar a nossa espada, que é a palavra de Deus, e começar a profetizar. E começar a declarar aquilo que os olhos não enxergam. Porque a fé não é pelo ver, é pelo crer. Tudo é possível ao que crê. Amém? Então, quando alguém falar para você, não vai dar certo, não tem jeito, se você não quiser falar com a pessoa, porque às vezes a pessoa está ali já sendo enganada pelo inimigo, está nas mãos dele, ou às vezes é um crente carnal dentro da igreja, você fala, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive, se Ele me der, Ele é Deus, se Ele não der, eu vou continuar amando Ele, porque Ele é Deus. Use a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela corta contra as hostes da maldade. Você e eu não vamos vencer o inimigo pelo aiuiui, pela autocomiseração. Ai, Senhor, eu sou tão boazinha. Eu não saio da sua casa de segunda a segunda, eu dizimo, eu ajudo os pobres. E olha a minha vida. Deus não vai ouvir isso. Ele vai ouvir quando você falar a palavra. Quando você falar, Deus, miserável mulher que sou, miserável homem que sou, ainda que eu faça tudo com excelência, ainda sou devedor de tudo que o Senhor fez para mim. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Vocês entenderam, irmão? Eu não consigo entender quando muitas vezes um líder fica tão soberbo, né, se achando uma ovelha. Irmãos, o nosso Deus é grande, é poderoso, nós somos pequenos e falhos. Mas nós temos que querer agradar ao Senhor. E no Evangelho só tem 2 caminhos. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado o diabo. Se eu agradei o diabo, desagradei a Deus. É simples assim. Amém? Então, que nós possamos olhar mais para o alto. Porque é do alto que vem o meu e o teu socorro. Eu fui, no final do mês passado, na igreja lá do Areião. Irmãos, meu coração, eu estava pior do que eu estou hoje, né? Que além de tudo estava com a sinusite atacada. Falei, Deus, como eu vou pregar? E Deus me fortaleceu. Nem o nariz escorreu. Coisa que eu estava dia e noite tomando remédio. E aí nós começamos a adorar. Deus me deu força, eu consegui adorar. E quando terminou, eu falei, obrigado. Uma igreja simples, mais uma unção, irmãos. Porque estão juntos. Não tem a competição. Eu canto melhor, eu não sei o quê, eu toco melhor. Não, é junto. Amém? E eu que cheguei lá se arrastando, saí renovada. Por quê? Porque Deus é um Deus que opera tudo em todos. E a gente não pode ser hipócrita, não posso chegar aqui e fingir, não, eu nunca fico doente. Até isso tem no Evangelho, meus irmãos. Grupo de oração que você não pode falar que está doente. Que grupo de oração é esse, irmãos? Ou será que é eu que não estou mais nas minhas faculdades mentais? Porque você tem um grupo de oração. Para que é a oração? Para quem está doente, quem está necessitado. Para quem que é os médicos? É para os sãos ou para os doentes? E tem grupo de oração que você não pode falar que está doente. Por quê? Porque mostra fragilidade. Mas nós somos frágeis. Cada um aqui tem uma luta. Pode ser que você tenha uma saúde super resistente, mas em outra área você tem um déficit. E a gente está lá missionária, levanta a mão para todo mundo te ver. Um grupo de igreja que a gente não pode postar que está doente. Porque senão a gente é convidado, olha, não, é melhor não. O que os outros vão pensar? Irmãos, chega de época de máscara.
Eu estou falando aqui porque quando eu vim para cá, não vim brincando. Falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, comigo e com as vidas? O evangelho não é de máscara. Máscara é para o reino das trevas. É mostrar o que não é e o que não tem. Evangelho é simplicidade. É você ser aquilo que o Senhor fez para você ser. Uma mulher abençoada, um homem abençoado, um adolescente abençoado, um idoso abençoado. Amém? Então, é tempos da gente não brincar, porque Satanás não está brincando de ser diabo. Ele está aí matando, roubando e destruindo. E tem crente trabalhando para ele e achando que está indo para o céu. E não pode ser desse jeito, igreja. Amém? Paulo, ele sempre falava, não vos conformei com este mundo, mas renovai as vossas mentes com a palavra de Deus. Irmão, se Jesus não voltar daqui 10, 20 anos, eu não imagino como que vai estar essa sociedade. Hoje, o imoral, o anormal é o certo. E está convencendo muitos líderes, está convencendo muitas ovelhas. Amém? Então, não é tempo mais da gente ficar brincando de vir à igreja, né? Clube social. Paguei a minha obrigação. Eu tenho até na minha família. Ah, não, se eu fui na quarta, já estou ok. Se eu não fui na quarta, eu vou no domingo. Se eu fui na escola bíblica, está ok. Não é isso, irmãos. A gente tem que estar dia e noite intercedendo. Amém? Quer vitória? Eu estou falando muito isso. O hino do Matos Nascimento. Vai chorando, geme e chora. Vai buscando o Senhor de todo o seu coração, mas com humildade sempre. Quantas pessoas aí se vangloriando. E a gente vê aqui a nossa irmãzinha Débora. Não se vangloriou. Não falou, eu sou profetisa, juíza, dona de casa, gentil, corajosa. Foi para frente da batalha. Humanamente, não era para essa mulher falar, eu sou a mulher. Mas ela não fez isso. Ela deu toda a glória ao Senhor dos Exércitos. Para que Deus colocou na Bíblia? Para a gente aprender com os nossos irmãos, tanto os que erraram como os que acertaram. Débora era assertiva, julgava com equidade, obedecia ao Senhor, pedia orientação a Deus. A gente vê isso com Moisés. Moisés lá começou no início a julgar de manhã até o final do dia. E aí recebeu um conselho do seu sogro, falou, não faça isso. São muitas pessoas, você não vai dar conta. E aí fez a divisão de 50, de 100, não foi assim? Recebeu um bom conselho de uma pessoa que já tinha mais experiência. E às vezes a gente vai aconselhar, né, como pastora, porque eu e a missionária somos missionárias pastoreando uma igreja. E a gente vai orientar, muitos ficam bravos, né? Tanto dentro como fora da nossa igreja. Porque acha que é uma coisa pessoal e é a Bíblia. Se a Bíblia falar que não dá certo casar com julgo desigual, se você casar, você vai passar por um tormento. Não tem como. Porque Deus é criador. Ele fez todas as coisas. Ele sabe o que funciona e o que não funciona. Mas, muitas vezes, nós, seres humanos, somos duros e obstinados. Né? Tem até um ditado chinês que eu aprendi quando era adolescente, que fala que o sábio aprende com o erro dos outros, mas a pessoa tola não, ela tem que bater a cabeça, ver para crer. E a Bíblia fala mais ou menos isso também. Se Deus está deixando lá tudo bonitinho, é porque Ele já sabe o que funciona e o que não funciona. E o coração é enganoso, né? Então, a gente não pode, meus irmãos, deixar a soberba entrar no coração, seja por um cargo. A gente até brinca, né? Tem um ditadozinho aí no mundo que fala, dá um pouquinho de poder que você conhece a pessoa. Não é assim? Às vezes a pessoa está ali, com uma vida financeira ruinzinha, está tudo dando errado, boazinha, quietinha, obediente, aí você dá um cargo para ela. Pronto, ela já se acha que é o Superman, né? Um super-herói, uma super-heroína, que já pode fazer tudo, falar o que ela quiser, humilhar, brigar. E não é dessa maneira. Amém? O reino de Deus é de paz. O reino de Deus é para que a gente conquiste vidas e traga para o Senhor Jesus.
Eu e você temos que ser como Débora, facilitadores do Evangelho. Quantas pessoas que têm uma bagagem, conhecimento bíblico, leu a Bíblia 300 milhões de vezes, vai conversar com os outros, deixa a pessoa mais confusa e mais maluquinha. Porque põe uma... Não, você não está preparado, é isso, é aquilo outro, e a pessoa fica olhando. Não, irmãos. Eu tenho que fazer com que a pessoa entenda o Evangelho. Se a pessoa não está entendendo, eu lendo a palavra, eu vou facilitar, eu vou fazer analogias. Quem é que fazia isso? O Rei Jesus. Foi falar lá com o mestre. Necessário é você entrar nascer de novo. O que ele falou? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? Ele falou, estou falando das coisas naturais. Né? Ele não estava entendendo. E Jesus foi lá e falou, ó, você é menos inteligente? Não foi isso que ele fez. Ele foi explicar para um mestre, não era um leigo. Ele foi explicar. E isso tem que ser na nossa vida. Eu não tenho que estar cheia porque eu falei algo e ninguém entendeu. Eu tenho que facilitar, porque quando os outros aprendem, eles sobem e eu também. Todo mundo é edificado. Amém? Então, as mulheres têm que ser facilitadora para os filhos, como a irmã Kelly, né? Seu nome? Seu nome é Kelly? Li. Como a irmãzinha falou. A gente tem que ajudar os filhos a conhecer o Senhor. O pai também precisa, porque são os pais. E a criança, o adolescente, ele não vai aprender pelo que você fala, ele vai aprender pelas suas atitudes, pelo exemplo. Amém? Então, a gente tem que estar se policiando. Muitas coisas na minha vida eu não fiz contra a palavra, primeiro para não ser mau testemunho para os meus filhos. Quando era perseguida, afrontada, caluniada. Porque eu também tenho alma, sou ser humano, eu podia pegar no pescocinho da pessoa que me caluniava. Porque quem me conheceu antes de Cristo, eu não levava desaforo para casa. Mas aí eu tive que aprender, pastor Rosimauro. Né? Descer, chorar, falar, Senhor... E o dia que eu li que Estevão, sendo apedrejado, né, perdoou seus algozes, eu falei, não, Senhor, muda a minha vida, me transforma. Tira esse coração durinho e põe um coração adorador. Amém? Então, é eu e você que tem que querer mudar. Jesus não vai descer para querer mudar você, porque Ele já deu todas as ferramentas para que eu e você pudéssemos ter uma vida, e uma vida em abundância. Só que lutar contra o pecado e contra o diabo, todo dia vai ser nós que temos que enfrentar. Como foi Débora, que foi na frente da batalha, junto com Baraque. Deus podia pôr o anjo, fazer proeza, milagre? Podia, Deus pode tudo. Deus é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Só que Ele deixa a gente participar, para a gente ver como Ele é benigno, como Ele é bom, para que a gente seja edificados. Amém? Então, quer vitória? Vai fazendo bem, não olhando a quem. Vai intercedendo. Às vezes a gente fala para algumas pessoas, né? Ah, intercede. Ah, mas fulano é da religião tal. Fulano é da religião tal. Eu não quero saber de que religião, se ele tem religião, se não tem, se ama a Deus, não tem. A minha oração vai ser para que Deus tire a cegueira e ele se converta. Nem que seja no último piscar, no último suspiro. Para isso nós somos salvos, igreja. Né? Mas não, o ser humano religioso, ele quer, se não aceitou Jesus comigo, está queimando no fogo do inferno. Quem é você? Quem sou eu? Deus pode fazer proeza, Deus pode mandar o anjo lá no hospital, a pessoa no último suspiro, falar o evangelho, ela se converter. Deus pode usar um médico, um enfermeiro, que você nunca vai saber que a pessoa se converteu. E a gente vê tantos crentes carnais lá nos velórios da vida. Estou falando do que eu vi e ouvi. E o parente perto, para ser pior. A família não cristã. A vida inteira, 20 anos eu falei de Jesus. Está vendo? Agora está queimando no inferno. Olha a tristeza. Eu não sei se ele está no inferno. Não, isso não cabe a mim, eu não sou juiz. Eu sou servo. Se eu não puder edificar a família, eu fecho a minha boca e vou orar. Como Débora fazia, recebia as orientações do Senhor. Amém?
Como Esther, que não saiu que nem tagarela, foi lá diante do rei, precipitada e falando mais do que o homem da cobra. Ela se preparou, ela buscou, ela pôs o povo para ajudar, para interceder, pediu orientação e depois ela foi falar com o rei. E aí Deus deu vitória, mostrou para o rei toda a cilada e a armadilha. Vocês estão entendendo? Quando vocês der um folheto, você tem que dar o folheto, mas você tem que falar, Senhor, quem pegar esse folheto, seja salvo, conheça a Ti, saia cegueira natural ou espiritual. O Matos Nascimento foi assim que ele foi ganho para Cristo. Estava bêbado, acho que foi no avião, colocaram no paletó dele lá um folheto, quando ele estava sóbrio, leu e quis o Senhor. Com certeza esse cristão que fez isso intercedeu, salva esse homem, Senhor, liberta. Vocês estão entendendo o poder da oração? A nossa oração é como uma bomba nuclear no inferno, irmãos, para que caia o quê? Vidas saiam da fortaleza do inimigo. Amém? Quando as irmãs se juntam aqui para orar, os irmãos, não é para cantar bonito, é para adorar a Deus. Não é para só se reunir, para falar, olha, eu não tinha nada para fazer em casa e fui lá dar um abraço nas irmãs, porque é legal a comunhão, não é pecado. Mas tem que vir aqui para guerrear. Sabe da irmãzinha lá que o marido é terrível? Vamos orar, Deus pode salvar. Amém, igreja? É para isso que nós estamos nessa terra, para fazer a diferença. Por que os heróis da fé fizeram a diferença? Porque eles tinham comprometimento. Se você pegar lá, eles liam 6 horas de Bíblia, eles oravam, jejuavam. Mas a gente quer o evangelho light. Só ir da igreja é o suficiente, não é. E aonde nós estivermos, nós temos que estar ligados, colocando a armadura de Deus. Como a irmã falou, o dia mal vem para todo mundo, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Ele quer te usar, mas tem que ver se você quer ser usado por Ele. Quer ser usado para a glória dEle ou para que o teu nome seja conhecido? Né? O bom perfume de Cristo tem que ser sentido, mas que é tudo para a glória dEle. Amém? Então, esse é o Deus que está aqui olhando para mim e para você, e está nos orientando, e está nos capacitando, para que a gente faça proezas e maravilhas, né? Para a gente não falar bobagem, para quando for um parente te convidar para um aniversário, você falar, eu não vou porque ele bebe, ele fuma, ele é da religião tal. Você vai lá, dá um abraço, você não precisa fumar nem beber. Você pode falar uma palavra, você pode fazer uma oração. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Quando Jesus andava no meio das prostitutas, ele não se prostituiu, mas ele foi lá mostrar, vocês podem sair dessa vida. E ele foi criticado pelos religiosos da época. É um homem que anda comilão, glutão, anda no meio das prostitutas e dos cobradores de impostos. E aí Jesus fala, eu vim para aqueles que estão doentes. O médico é para os doentes, não é para os sadios. Vocês entenderam? Então, tem que tirar do nosso coração. Se você não tem isso, glória a Deus e aleluia. Mas se você tem isso no coração, de achar que você está na igreja há 30 anos, 40, você já viu o aleijado andar, você já viu o cego enxergar, você já orou e a pessoa foi liberta de demônios, e você acha que você é o cara ou a cara, está errado. Quem é o Todo-Poderoso, o Deus que faz proezas, é o Senhor Jesus. Amém? Usando a minha e a tua vida, comedores de arroz e feijão, cheios de fragilidade, cheios de medos, muitas vezes, não é assim? Mas a gente tem que declarar. E quando você tiver medo, como Débora poderia ter tido, você repreende. Todo espírito de medo bate em retirada, porque eu sou soldado valoroso do Rei Jesus. Amém? Ele te deu armas espirituais. Está lá em Joel, nos últimos dias, jovens terão visões, sonhos. Quantos sonhos Deus me deu? Porque eu sou boazinha? Porque eu sou especial? Não, porque Ele queria livrar meus parentes de acidentes e incidentes. Aí se eu falo, Deus me deu esse sonho porque eu sou a missionária Silvia, eu orei, eu jejuei. Não, irmão, quando Deus me deu os sonhos, eu sabia que Deus queria dar livramento, eu repreendia toda a atitude do mal. E acontecia o sonho daquele jeito e o nome do Senhor era glorificado. Amém?
Então, não é para a glória da missionária Silvia, é para a glória de Deus. Quando alguém olhar para você e falar, você tem alguma coisa diferente, não deixe entrar na sua alma. É porque são as minhas roupas, o meu jeito. Não, é porque o Espírito Santo está brilhando em você. Amém? Então, nós temos que desejar. A gente tem que desejar dentro do nosso lar. Missionário, eu não sei pregar, não sei evangelizar, nem sei falar na igreja, nem orar. Começa na sua casa. Elogia o teu familiar que fez uma coisa boa para você. Não fica só falando defeito, a gente tem essa mania. Você não faz isso e aquilo. Aí o marido fez uma coisa boa, o filho, um parente, fala, olha, muito obrigada porque você fez tal coisa. Né? E aí vai começar, onde tem um amor, uma multidão de pecados é coberto, irmãos. Amém? Sem amor de nada valeria. Posso dar toda a minha riqueza, que eu não tenho, né? Mas que a Bíblia fala, toda a minha riqueza, queimar o próprio corpo, mas se for para se aparecer, se for para ter proveito próprio, glória humana, de nada valeria. Mas se você fizer qualquer coisa pensando para que uma pessoa se torne cidadão do céu, grande vai ser o teu galardão. Amém? E quando passar no bema naquele dia, que as nossas obras vão passar no fogo, o que for de palha, madeira e feno vão ser queimados. E essas coisas que são para a eternidade, salvação, o amor, o cuidado, são como prata, ouro e bronze. Vai passar no fogo e vai ser refinado, vai ficar melhor ainda. Irmãos, o que Deus tem preparado para mim e para você são coisas lindas. Amém? Por isso que Satanás luta tanto. Para que você, às vezes, seja um crente robô dentro da igreja, um crente carnal. Quem escolhe ser trigo não é Deus que decidiu. Esse aqui é trigo, esse aqui é joio. É você e eu. Eu tenho que desejar ser trigo. Eu tenho que desejar não ser joio. Eu tenho que querer ser ovelha, obediente, não bode, que mata a ovelha e fere a ovelha. Amém? Então, a escolha está conosco. Deus não tirou o nosso livre-arbítrio, como não tirou dos heróis da fé da Bíblia aqui, das mulheres valorosas. Amém? Então, nós temos que aprender, esperar com paciência no Senhor e pedir para Ele todos os dias nos ajudar nas nossas fraquezas, às vezes nos nossos medos, mas a gente tem que estar afiado com a palavra de Deus. A gente está vendo nas redes sociais que até a Bíblia está sendo mudada aí, né? A gente está vendo as leis se apertando para não poder adorar a Deus, para não poder falar de pecado. E se o negócio apertar e vier a perseguição no Brasil, como é nos países da janela 10/40? Só vai suportar quem tiver firmado na palavra. O crente raso que vem para a igreja, estou buscando minha bênção, quando aparecer a perseguição, ele corre junto com a bênção, ele vai sair correndo da igreja. Por quê? Porque esse não é o foco. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar nas nossas vidas, acima do marido, dos filhos, né? Nós temos que amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Amém? Como o nosso irmãozinho fez, Abraão com Isaac. E era o sonho da vida dele ser pai. Mas quando Deus pediu o filho, ele não pestanejou. Quando ele levanta o braço para adorar a Deus, o anjo grita, não faça isso. E foi considerado o quê? O pai da fé. Às vezes Deus vai fazer pequenos testes comigo e com você, para ver onde está o nosso coração. Se a gente vai ser como Jó, que diante de uma tragédia tão grande, de uma aprovação tão grande, falou, Deus deu, Deus tirou, ou se a gente vai ser como a mulher de Jó, que na hora de ter dinheiro, o ouro, a prata, os funcionários, uma vida boa, estava lá junto com Jó. Mas quando Jó perdeu os filhos, quando ele ficou doente, o que ela falou? Amaldiçoa o teu Deus, já não era mais Deus dela. Não era o Deus dela. O Deus dela tinha que dar prosperidade, riqueza, status. E a gente conhece pessoas que já passou por isso. Amém? Então, que a gente escolha, como Jó escolheu, falou, Deus deu, Deus tirou. E não falar, o teu Deus amaldiçoa agora e morre. Quer dizer, não tem as coisas da terra, não vale de mais nada. Onde estava o coração da mulher de Jó? Neste mundo. E se você estiver com o seu coração só neste mundo,
vai ser difícil para você, porque o meu está lá em cima. Tudo aqui é passageiro, meus irmãos, nem a carcaça a gente leva quando a gente desce à sepultura. Amém? Mas eu sei para onde eu vou e nós temos que aprender, em nome de Jesus, se você já é assim, melhor, fique mais firme, a viver em expectativa de fé. Quando o negócio está ruim, eu fico pensando, Deus, será que a minha casa vai ter flores, porque eu gosto de flores? Senhor, nem que seja um casebre, eu vou poder falar com Moisés. Primeiro eu vou falar com Jesus. Irmãos, quando eu imagino a bodas do Cordeiro, a mesa, o Rei Jesus nos servindo, tem até um louvor que fala, né? Nós não levamos nada para a mesa, nós não levamos nada, e Ele vai nos servir, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar. Nós já temos nome preparado, irmãos. Pensa nisso quando você estiver sendo tripudiado pelo teu inimigo, chamado Satanás e os seus demônios. Fala para ele, não importa o que eu estou passando agora, porque o que Deus tem para mim é coisas lindas, é a eternidade com Cristo. Pensa na tua casa, eu penso no meu casebre, isso é porque eu fico, né, nos meus complexos, porque Deus falou que tinha mansão para nós, que Deus tinha preparado o lugar, e eu fico imaginando a mesa das bodas do Cordeiro. Todos os povos, línguas e nações adorando ao Rei dos Reis. Pessoas que não se dobraram a essas coisas horríveis que tem na terra. Né? A gente está vendo aí, irmão, é tanta sujeira. É pessoas adulterando e achando que é normal, dentro de igreja, fora de igreja. É gente aí com trisal, que é 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres e 1 homem. É tanta bagunça. Eu acho que nem no tempo, isso é eu pensando, hipotetizando, tá, irmãos? Não está na Bíblia. Eu penso que nem em Sodoma e Gomorra estava tanta sujeira como nos dias de hoje. Pornografia, pedofilia, corrupção, mentira, engano, passando, né, puxando o tapete, até mesmo cristãos. E a gente não pode ficar abatido. A gente tem que viver em expectativa. Nós somos homens e mulheres mais que vitoriosos. E conversar com a família, com amor, né? Não como juiz, porque juiz é o Deus Todo-Poderoso, mas como um facilitador do Evangelho. Deus pode te mudar, Deus pode te libertar, não tem pecado que Deus não perdoa. O bispo Aguinaldo sempre ensinou na escola bíblica, nos cultos, que às vezes um irmão vem contar um pecado que na terra é grande. Um homem, vamos supor, um homem casado com um monte de filho cristão que é homossexual escondido. Aí você faz, como se não tivesse perdão. É difícil, é duro, vai ter muito choro, vai. Mas você tem que falar para a pessoa, Deus pode perdoar se você mudar de vida. Se entrar aqui um transexual, você vai ficar olhando para trás, um homem com seio, todo modificado. Não, irmão, vai lá e dá a mão. Fala, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te ama. Deus tem um plano na sua vida. Vocês estão entendendo que Deus está chamando a nossa atenção? Essas são as coisas verdadeiras. Isso é o que tem valor, o ser humano. Não são as coisas. A Bíblia nos ensina. Se entrar um homem bem arrumado, com um anel de ouro, e você colocar, vem, senta aqui na frente, seja bem-vindo. Chegar um outro lá, descapengado, sujinho, fedidinho, você falar, fica do lado de fora que aqui você não é bem-vindo. Quem somos nós? Você tem que ter empatia, podia ser eu e você lá fora. Né? Eu não caí no vício da bebida, da droga, mas eu caí em outras coisas. Eu poderia ter caído. E tem pessoas que às vezes falam, nunca mexi com droga, eu só fumava. Aí eu falo, o fumo, eu quero te informar que é uma droga legalizada. Tem mais de 4.000 componentes químicos. Ele é pior até mesmo que a maconha. Aí a pessoa fala isso. Né? Acabou de chegar um novo convertido no vício da cocaína, do crack. Eu nunca usei drogas, eu só fumei. Como se aquilo fosse, né? Então, a gente tem que estar atento. Amém? Mulheres, vocês são fortes. Se reúnam, orem, jejuem, orem um pelos outros. Né? Aqui estão os membros da Itaúsul. A gente tem batido nessa tecla. Uns orando pelos outros. A Bíblia diz, levai a carga uns dos outros.
Eu não posso ficar feliz com a minha irmã falando a bobiça, né? Uma coisa que nem essa irmã da bolsa. Eu fiquei triste, mas eu orei para Deus libertá-la. Uma pessoa que está na igreja mais que eu, décadas, que é os pais da igreja décadas, e chegar em mim lá com um sofisma desse, né? Não, a sua bolsa, o dinheiro vai embora, irmão. Aí falou junto, bate na madeira, não fala diabo que atrai o diabo. Bobiças. E tinha isso, Paulo falava lá para os irmãos, tome cuidado com as fábulas de mulheres velhas, de pessoas profanas. E a gente o Brasil é um país extremamente idólatra, cheio de simpatia e coisas mil. Mas a gente veio de lá, então quando a gente lê, a gente tem que se libertar. A gente tem que escolher, não, isso não vale mais para a minha vida, porque sobre a minha vida não vale praga, nem encantamento, se eu estiver andando de acordo com a Bíblia. Porque se eu for um crente carnal, que estou todo bagunçado, a maldição vai vir, porque não há maldição sem causa. Amém? Então, que a gente esteja atento. Nós somos uma igreja forte, não porque somos fortes, mas porque o Senhor nos faz forte. Amém? E eu fico muito feliz de olhar para cada rostinho de vocês e crer que nós estamos sendo edificados, exortados e consolados para a glória de Deus. E para que a gente possa ser intercessores, né? Que a gente nunca viu isso, ninguém brigando na igreja para ser intercessor. Mas não quero briga, né? Mas seria lindo chegar os irmãos, pastor, hoje fica tranquilo que o dia inteiro estou intercedendo pela igreja, por fulano, ciclano, beltrano. Já pensou? Mas tem briga por causa de cargo, tem briga para cantar, rodízio e não sei o quê. E não pode ter. Amém? Porque senão, casa dividida não subsiste. Então, nós temos que abraçar o irmão. O irmão está sendo usado por Deus, glória a Deus e aleluia. O irmão está fraquinho, eu vou levantar ele em oração, eu vou ajudar, vou dar uma palavra. Use a internet, o Zap, mande uma oração, dê um abraço. É para isso que nós fomos chamados. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que vocês possam interceder também para a nossa igreja lá, Itaúsu, por cada membro, pela minha saúde e a saúde da missionária. Nós não temos vergonha de falar quando estamos frágeis e doentes. Não queremos doença, mas tem vindo. Mas nós estamos buscando ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe e que as palmas louvem ao Rei Jesus. Amém? E que Deus abençoe grandemente aí as irmãs desta igreja. Fiquem firmes, uma segurando a corda da outra aí em oração e jejuns. Amém? Deus abençoe. Obrigada.